Olá, bom dia. Eu sou a professora Rafaela Silveira, professora aqui da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, e estou ministrando aqui a disciplina Barragens, para o curso de Engenharia Civil. Essa disciplina ela é ministrada a partir do sétimo semestre, né, para alunos a partir do sétimo semestre, onde já se tem uma noção da parte de Mecânica dos Solos 1 e Mecânica dos Solos 2, que são matérias pré-requisitos para a administração da disciplina Barragens. Então, a gente vem, né, de um conceito ali, da finalidade das barragens, e a gente perpassou pela parte da implantação dessa barragem, os projetos que são necessários, né, as etapas que são necessárias, desde o inventário até o projeto executivo. E a gente começou a falar um pouco também dos materiais que compõem as principais barragens. Tá? Então, a gente falou muito do solo compactado, falamos na última aula sobre os enrocamentos, e hoje a gente vai falar de filtros e transições, tá bom? Basicamente, filtros e transições, eles são materiais mais granulares, né? Então, a principal aplicação e dentro de uma barragem é justamente ter a funcionalidade de funcionar como drenagem, né? Então, a gente começa a observar, principalmente em relação à diferença de granulometria, quando comparado a um solo, por exemplo, né? Além de quando comparado ao enrocamento, que já é um material ainda mais grosseiro, né? Então, aqui a gente consegue observar, né, o solo compactado, e aqui, prioritariamente, por ser um local de vedação, ele é um solo mais argiloso, né, mais siltoso. Em contato com esse solo, eu venho um material eminentemente superior em termos granulométricos, que é a areia. Essa areia, geralmente, ela é dragada de rio, e onde eu tenho uma hidrelétrica, eu vou sim ter um rio ali. Então, tem toda essa questão da licença ambiental para a exploração dessa areia, né? Essas transições, né, que a gente observa ao lado da areia, já transições oriundas de detonação de rocha. Então, se detona uma rocha e leva-se essa rocha para o britador para atender a granulometria que está prevista em projeto, né? Então, aqui eu tenho uma transição mais fina e aqui ao lado uma transição mais grossa. E, por fim, o enrocamento. Então, o que é interessante dessa foto? Eu consigo observar que o projeto ele teve um cuidado de transicionar granulometricamente os materiais. E isso é de suma importância, tá bom? Porque quando eu faço essa transição granulométrica dos materiais, e favorecendo também os critérios de filtro e dreno, que a gente vai ver mais na frente, eu minimizo o efeito desse solo vir parar, essas partículas de solo vir parar próximo, né, ou dentro desse filtro de areia, né? E isso é ruim quando acontece, porque quando a argila está no interior aqui dessa areia, essa areia ela vai mudar muito das características geotécnicas dela, principalmente permeabilidade, que é o que a gente quer. A gente quer que seja uma areia limpa, né, uma areia formada só por partículas de areia mesmo, e que não tenha partículas de solo argiloso, por exemplo, que isso interfere na permeabilidade. Assim como, fazendo essa transição, eu vou impedir também que essa areia entre em quantidades maiores dentro dessas transições e assim por conseguinte, tá? Então, a transição granulométrica, ela não existe só porque ela é bonita, né? Visualmente ela é muito bonita, mas tem um cunho física do solo aí por trás, tá bom? Bom, e a gente falando de compactação de campo, relacionada a transições e areia,
Basicamente, por exemplo, numa seção mista, que é aquela seção, né, que tem vários materiais, eu vou ter o solo compactado, fazendo ali a função dele, que é de vedar, eu vou ter o enrocamento, e eu vou ter justamente o objeto dessa aula, que são as areias e transições, funcionando ali como filtros ou drenos. Mas vocês podem me perguntar, mas em seção homogênea não tem filtros e drenos? Tem, e a gente vai ver mais na frente dessa aula. É porque na seção mista fica ainda mais evidente por conta das transições. Né? Na seção homogênea não se tem as transições, pelo menos no corpo do barramento. Né? Eu posso ter externamente, por meio de, enfim, trincheiras estabilizantes, eu posso vir a ter transição, tá bom? Mas a gente vai ver para os dois tipos de barragem. Então, aqui, o que é ilustrado? Né? Uma barragem de seção homogênea. Né? E por que ela é seção homogênea? Porque, basicamente, ela é formada por argila compactada, se a gente for observar. Então, aqui eu tenho a montante, porque está o nível d'água, né? Então, esse talude aqui é o talude molhado, que é formado por argila compactada. Só que eu tenho um elemento aqui que é filtrante. Né? Então, eu tenho um elemento vertical, que é formado pelo filtro vertical de areia, e eu tenho um filtro horizontal, ou dreno horizontal, qualquer uma das maneiras de falar está correta, né? Formado também por areia. Né? Então, essa chura aqui é justamente simulando a areia. E qual é a funcionalidade desse filtro e desse dreno? Bom, vamos imaginar, a água ela não veio para ficar paradinha aqui, né? Então ela vai tentar de qualquer maneira entrar para dentro do barramento. Só que a partir do momento que ela entra para dentro do barramento, ela encontra uma zona que é da argila compactada muito impermeável. Então, assim, os vazios ou já estão ocupados por água, né, desde lá do processo de compactação dessa argila, de homogeneização, né, de tratamento até a compactação. Né? E ao longo do tempo também ainda tem alguns vazios onde essa água vai ocupando, mas vai ter um momento que esses vazios já vão estar todos ocupados. E aí, para onde vai essa água que continua aqui a montante? Então, a tendência é ela procurar facilidade, seja pela fundação, seja pelo filtro. E para a barragem é interessante que seja para o filtro. Né? A água ela vai existir no meio da barragem. É um equívoco a gente pensar que a barragem vai barrar a água. Não, vou ter água passando pelo meio da barragem. Tá? Isso é natural e é importante que isso aconteça. Né? O problema não é esse. O problema é essa água ficar perdida no meio da argila compactada e gerar poropressão, né? Que é a pressão de água, ou a pressão neutra. Que tem muito da literatura também fala de pressão neutra. Então, o aumento dessa pressão neutra causa uma certa instabilidade para o barramento. Então, por isso que existe o elemento drenante, para quê? Para essa água se encaminhar para a facilidade, que é um elemento com uma permeabilidade maior. Então, da feita que uma partícula de água entra, ela vai se direcionando até chegar ao filtro vertical de areia. Porque essa areia ela é mais permeável do que a argila. E pensem comigo, na nossa vida a gente quer mais a facilidade ou a dificuldade? Para a água é a mesma coisa. Ela quer a facilidade, ela quer sair daqui. Então ela adentra aqui ao filtro vertical, cai por gravidade e vai tomando o rumo dela para fora do barramento. No caso, via dreno horizontal, e nesse caso aqui colocou-se um enrocamento ajusante, que é um elemento drenante também. Né? Por opção dessa barragem, que é a barragem de Vigário, colocou-se esse enrocamento. Agora, pensem comigo, eu não posso colocar aqui, ó, esse talude de jusante é todo de argila. Eu não posso colocar essa argila em contato com esse enrocamento. Assim como não é interessante eu colocar esse dreno vertical que está vindo e encostar no enrocamento. Né? Por quê? Porque justamente essa força da água, né, que a gente chama de força de percolação, pode empurrar esses grãos, tanto de areia quanto de argila, para dentro do enrocamento. E aí eu vou deixar de ter um enrocamento limpo, que é o que se quer no barramento. Né?
tudo, se é argila compactada, vai ser argila compactada. Se é filtro de areia limpo, o que se quer é uma areia limpa, livre de argila, por exemplo. Então, aqui lançou-se mão de uma transição. O que a gente começa a observar é que o projetista teve cuidado em transicionar os materiais granulometricamente. Por quê? Essa transição ela serve como material intermediário, em termos granulométricos, né, entre essa argila e o enrocamento, entre essa areia e esse enrocamento. Então, a transição, ali ela vai fazer esse papel justamente de transicionar os materiais. A transição, lembrem, quando eu falo transição, é porque está ligado à barragem. Se eu falo barragem de terra, está ligado à geotecnia. Então, na geotecnia, a gente não usa brita, por exemplo, as palavras brita, brita 1, brita 2, não. Nós chamamos de transição. Mas as transições, elas têm equivalência de diâmetro dos grãos, né, equivalente à brita. Tá? Então, nesse caso aqui, teria que investigar qual é a granometria desse enrocamento para poder posicionar uma transição dentro da faixa satisfatória para executar esse papel dela de transicionar os materiais. Então, numa mesma seção homogênea, eu consigo observar elementos de filtro, drenagem e transição. Nesse caso, eu tenho filtro vertical, né? Eu tenho dreno horizontal de areia, e aqui eu já tenho uma transição que é proveniente da britagem do enrocamento, da rocha que é detonada naquela região ali daquela barragem. Tá? Aqui mais um exemplo de seção homogênea. Né? Aqui eu tenho a montante, aqui eu tenho toda essa parte laranja que é solo compactado, mas eu tenho um elemento diferenciado aqui ao centro, né? Que é o filtro horizontal de areia. Então, ele não chega nesse primeiro momento aqui, foi uma escolha do projetista, porque eu sempre digo que o projetista ele tem muito mais informação do que qualquer pessoa, né? Então, ele posicionou o filtro vertical de areia aqui, aí ele dobrou, transformando em filtro horizontal, depois desceu até a fundação e continuou o filtro horizontal. Né? Sendo geotécnica, eu entendo um pouco do que oportunizou ele a justamente fazer esse, como se diz assim, um artifício, né, para ter uma maior dificuldade de ter essa largura de argila maior. Então, se a gente for pensar, se ele fizesse até o final aqui, até encontrar a fundação, esse caminho, vamos dizer, seria daqui até aqui. Vamos dizer, seria um caminho tamanho L, em metros. A partir do momento que aqui nessa região, que é uma região bastante conflituosa, porque é em contato com a fundação, ele optou em dobrar, né? Ele não encostou na fundação. Então, ele seguiu mais em frente depois que desceu. Então, se vocês forem ver, o caminho da água ela aumentou, deixou de ser só L, que é daqui para cá, e incluiu um mais X de distância. Tá? Então, assim, a priori, eu já consigo entender o motivo, o que motivou esse projetista a fazer isso. Ele quis aumentar justamente essa distância, né, de onde está molhado até a região do filtro. Tá? É importante vocês treinarem o olhar para isso. Então, aqui eu já estou vendo, por exemplo, umas bermas. As bermas estão de 10 em 10 metros, né, que são esses patamares. Né, mas vamos voltar aqui às transições. Então, aqui optou ser uma barragem de seção homogênea e tem só filtro vertical, horizontal, tá bom? Daqui a água se direciona para fora do barramento, com todas as tratativas de equipamentos de drenagem, no caso mais externo, para direcionar essa água para fora do barramento. Aqui a gente já começa a observar barragens de seção mista, né, onde eu tenho aquele misto de materiais, que eu não tenho, por exemplo, só a argila e a areia, eu tenho muito mais diversificado esses materiais. Então, aqui, olha, eu consigo observar o quê? O meu talude de montante, porque está o NA, o nível d'água, aqui, formado por enrocamento.
Aqui eu tenho uma transição, né, que eu consigo observar que é transição porque eu saio de um material muito grosseiro, que é o enrocamento, e passo para um material muito fino, que é o núcleo argiloso. Então, para isso funcionar, eu tenho sim que ter uma transição aqui, que é o material intermediário em termos granulométricos. Ah, eu quero voltar para o enrocamento. Então, mais uma vez, eu tenho uma transição aqui. Então, o elemento transição aparecendo aí na seção 1. Aqui é muito interessante essa seção típica, a seção típica do tipo mista também, né, que é justamente enaltecendo essa transição granulométrica. Então, eu saio do enrocamento. Se eu quiser passar para o núcleo, eu tenho que lançar a mão de uma transição, né? Nesse momento, ele se preocupou, sim, em fazer um filtro, no caso, inclinado de areia. Não há problema algum de se fazer isso. Precisa de uma equipe muito boa, topográfica de campo, para demarcar essa inclinação desse filtro, né, de areia, ao passo que eu vou executando o aterro compactado de solo. Então, é muito interessante ter aqui um acompanhamento prioritário para acompanhar essa inclinação do núcleo. E eu tenho, olha, logo aqui a transição. Por quê? Porque eu não vou deixar a areia em contato com o enrocamento direto. Então, eu tenho que ter um material aqui mais grosso, né? Intermediário entre a areia e o enrocamento, tá bom? E eu tenho filtro de areia aqui, horizontal, que é justamente para captar toda essa água que vem e eu vou direcionar para fora do meu barramento. Então, como aqui a gente sempre está trabalhando, né, nessa perspectiva de apresentar para vocês primeiro em projeto, como apresenta, porque tem uma grande diferença quando a gente vê em projeto e quando a gente vê em campo. E isso é muito natural, gente, porque assim, em projeto tá tudo muito linha reta, tudo é muito retinho e tal. Quando você chega no campo, a fundação ela não é reta. Às vezes está uma fundação que é prevista em solo, você chega lá, já começa a aparecer fragmentos de rocha. Então, na vera, vamos dizer assim, a gente vai ter que ter uma maior noção lá indo em campo, né, onde a gente vai ter um apanhado geral do que está acontecendo ali naquela região da barragem. E aí, a gente partindo do princípio desse projeto, a gente vai começar a falar, então, dos métodos construtivos. Gente, seria impossível abranger todos os métodos construtivos existentes. O que eu posso adiantar é que o método construtivo, que vai ali direcionar para o método construtivo A ou B, são os equipamentos, são os materiais e são as pessoas que estão ali naquela obra A, que pode ser ou não diferente de uma obra B. E tudo isso está vinculado à parte econômica. Então, qual é o método construtivo que é mais em conta, que é mais rápido, por exemplo? Tá? E aí, não menos importante, esse método construtivo ele tem que oferecer o quê como consequência? Um produto de qualidade. Porque numa obra de barragem, eu tenho um construtor, que é aquele coração da barragem, né? Que sem ele não vai ter aterro, de solo, de transição, de enrocamento, não vai ter concreto, mas eu tenho um fiscal. Né? O fiscal representa ali o dono do empreendimento. Né? Então, o fiscal jamais ele vai deixar o construtor fazer um método construtivo só porque é mais rápido. Não. O construtor ele tem livre-arbítrio para fazer muitas obras, o método construtivo que ele quer, que depende dos equipamentos das pessoas que ele está trabalhando ali. Mas ele tem que oferecer um produto de qualidade. E o fiscal está ali para justamente atestar se aquele produto entregue está com qualidade. Então, olha só, né, a complexidade de uma obra de barragem. Eu tenho atores muito importantes e no meio disso eu também tenho um projeto, porque o projetista ali tem uma responsabilidade gigantesca de ter justamente projetado, então ele precisa sim que seja executado de uma maneira mais próxima possível do que foi projetado. Tem-se dono da obra, tem-se o fiscal,
tem-se a equipe de qualidade, tem-se a equipe burocrática, tem a equipe de medição, porque também, e aí, está gastando muita areia, está acabando a areia, tem engenheiro de produção. Então, assim, tudo isso, gente, a gente tem que conversar muito para dar certo, tá bom? Então, olha só, em relação aos métodos construtivos, né, da drenagem, relacionada aos materiais de drenagem, então, vou colocar primeiramente aqui as transições verticais, né, e filtro vertical, porque geralmente elas são executadas de maneira concomitante, justamente para ter essa acelerada no tempo, né? Nesse caso aqui eu peguei um exemplo de uma especificação técnica, que foi como eu falei, que um projeto não é formado só por desenhos, planta baixa, seções e detalhes, elas também são formadas por um caderno de especificação. Então, nesse caso aqui que a gente vai estar falando de areia e transições, eu tenho, no caso, o filtro, né, que é formado por uma areia limpa, geralmente é dragada de algum rio. Eu tenho uma transição fina, que equivale a quê? Brita de 12 a 19 milímetros. Lembrem que eu falei que na geotecnia a gente chama de transição. Então, ninguém falando aí que é brita, beleza? Transição média, né, que é de 2,5 a 76 milímetros. E a transição única é o material coringa, que eu falei até na aula passada. Né? É um material com granometria bem distribuída, porque ele pega desde granometria muito fina, equivalente a areia e silt, até 150 milímetros. Tá? Então, de onde vem tudo isso? Né? De onde vem esses materiais? Tirando a areia, que ela vem dragada do rio, né, mas eu até faço um parêntese aqui, que existe areia proveniente de escavação em rocha, que a gente chama de areia artificial, mas não é o caso aqui. Tá? Areia artificial geralmente é utilizada para concreto, tem-se estudos, sim, para aplicação em pavimento, em barragem de terra, tá? Mas aqui o nosso objeto não vai ser utilizar areia artificial para barragem. A areia, geralmente, quase que 100% é dragada do rio, tá? Então, as transições, elas são tudo provenientes de uma escavação em rocha, né? Se vocês tiverem olhar aguçado, eu tenho uns septos aqui, que são os nichos. Isso aqui, gente, não tinha. Aqui era rocha, era um paredão aqui de rocha. Então, isso aqui foi detonado. E para onde foi esse material? Para vários lugares. Por quê? Se você já detona numa granometria padrão de rocamento, o caminhão já pode pegar o material detonado e lançar na barragem que tem rocamento. Mas parte desse material também vai para o britador, tá bom? Para gerar as transições que a gente vai ver mais na frente. Então, aqui um resumo, né, de como funciona essa detonação. Então, tudo parte do plano de fogo, que geralmente é feito ali por um engenheiro de minas, acompanhado por toda a sua equipe de técnicos de mineração. Então, é feito um plano de fogo para cada área que vai se detonar, né, um plano de fogo individualizado, personalizado para cada função ali também do que for detonar. Aqui é o equipamento primordial, que é a perfuratriz, que justamente vai fazer os furos para a colocação da dinamite mesmo, com espaçamento, tanto em termos, né, de comprimento, quanto em termos de profundidade. Tá? Então, aqui, essas características de espaçamento vai estar dentro do plano de fogo. Né? Então, aqui é um exemplo de uma barragem aqui da Amazônia, né? Onde tudo isso daqui foi detonado via plano de fogo, utilizando dinamite. Então, é interessante essa foto, porque daqui do material detonado, o caminhão já pega, se for para barragem, já se direciona para barragem e rocamento, mas se for para executar as transições, vem até aqui a esse primeiro britador, que a gente chama britador primário ou britador de mandíbula, onde ele vai descarregar aquela rocha detonada em diâmetros de 50, 1 metro, 1,20 m. Então, eu tenho a primeira quebra aqui desses grãos, né, dessa rocha que vai se transformar em grãos. Então, nesse caso, tinham 2 britadores primários e vocês podem ver que tinham 2 esteiras. E dessas 2 esteiras, formava-se
a primeira pilha, que a gente chama de pilha pulmão. Essa pilha pulmão, ela tinha diâmetros até 15 centímetros. Então, ela tinha uma distância variegada, né, de muito fina até 15 centímetros. E dessa pilha pulmão, a gente vai olhar só para esse ladinho aqui, que é para falar das transições, sai uma nova esteira, né, onde passa por outros britadores, onde tem peneiras grandes relativas à transição fina, transição média, transição única, e vão formando como se fossem outras pilhas justamente desses materiais de transição, né? Eu sei que pode estar chamando a atenção aqui, aqui já era relacionado às britas para utilizar no concreto, né? Então, da pilha pulmão também saíam esteiras e sequências de britadores para ter a brita 0, a brita 1, a brita 2, a brita 3, e desses montes aqui, dessas pilhas, já era direcionado para a central de concreto. Então, gente, por ser uma obra grandiosa, não tem como fazer nada na mão ou manual, né? Tudo era muito automatizado, mas preciso de pessoas para estarem de olho, principalmente na granulometria, inspeção visual, né? Para ter transições de acordo com a especificação. Algo interessante também é o material areia aqui, que vai servir lá para os filtros verticais. Então, a areia era dragada do rio, né? Não tem como mudar a granulometria da areia, então o projeto teve sim que se adequar à granulometria já estudada em etapas anteriores. Então, aqui é uma foto mais particular da parte de central de concreto. Aqui o caminhão chegava e descarregava, aqui, no caso aqui seria a areia para utilizar em filtro vertical, né? Aqui no caso um exemplo de um projeto de barragem de seção mista. A barragem de seção mista, eu tenho aqui justamente aqueles númerozinhos, né? Então, em contato, vamos estudar aqui essa seção mista. Eu tenho enrocamento, né, em contato com a água. Eu tenho uma transição única aqui, que a gente vai falar mais na frente. Para quê? Para transicionar entre o enrocamento e o material argiloso, que é esse do núcleo argiloso. E aqui eu tenho enrocamento, mas para que chegue nesse enrocamento, eu tenho um filtro inclinado de areia, eu tenho uma transição fina, que é esse material 4A, e eu tenho uma transição média, que é o material 4B. Tá? Todas essas também dobram para virar horizontal. Olha que interessante. Então, aproveitar os próprios materiais para dobrar horizontalmente. Tá? E agora a gente vai ver no campo um pouco como funciona isso. Então, como eu falei, existem maneiras e maneiras de se ter um método construtivo, de se construir. E aqui a gente não está com a intenção de dizer que é certo ou errado. Eu estou aqui com a intenção de mostrar como isso pode ser feito, né? E o fiscal ele tem que ir ali para avaliar o produto final entregue, independente se deu cambalhota, se brigou, se riu, entendeu? A gente está ali para avaliar justamente o produto final. Então, aqui, para essa obra específica, eles lançaram mão de uma técnica que se chama via gabarito, né? Tem outros nomes que chamam, arataca, mas aqui vamos falar o nome técnico, que é gabarito. Se a gente for lembrar do projeto, eu tinha aqui 3 materiais, né? Então, olha só a complicação que era lançar cada um desses materiais separadamente. Porque imaginar que são camadinhas. Camadinhas. Então, o que acontece? Se são camadinhas de 50 centímetros, você lançar areia, aí como é que você vai deixar a areia em pé? Depois lançar a transição fina. Então, assim, gera-se um complicador. Então, para esse caso, lançou-se, né, mão desse gabarito, que a gente pode ver até aqui, bem melhor nessa foto. Esse gabarito, ele é oco, né? Ele tem 3 divisões, que são relativas aos 3 materiais. Então, e eu tenho uma separação, porque era um gabarito único, mas eu tinha uma parede, tá? Parede para um compartimento só da areia, um compartimento só da transição fina e um compartimento só da transição
média, tá? Então, aí, uma pá, com auxílio de uma pá carregadeira, ela alimentava, no caso aqui era uma transição fina, no meio desse gabarito, a areia, aqui nessa segunda, né? Na porção, no compartimento da areia, e tinha o compartimento da transição mais grossa, tá bom? Aí vamos observar. Da feita que eu preencho esses compartimentos, eu tenho um trator que vai justamente como se fosse guinchar esse gabarito e o trator ele vai se direcionar para frente de serviço. Por quê? Se a gente for observar, esse gabarito ele é oco tanto na parte superior quanto inferior, quanto aqui de trás, tá? Ele só é fechado na frente. Então, a partir do momento que o movimento vai daqui para cá, arrastando esse gabarito, eu vou formando justamente o que eu quero, o que está previsto no projeto, que são as transições e filtro, né, com altura de 50 centímetros, então o gabarito também já se preocupa com isso, e a partir do momento que eu vou arrastando, eu já vai se o quê? Confeccionando justamente o previsto em projeto, né? Então, aqui a gente consegue observar, ó, como eu falei, que tudo é oco, né? A colocação desses materiais, areia, transição fina e transição grossa aqui do lado, né? Nessa foto dá para ver a transição grossa. Então, esse trator aqui, ele tem um engate nesse gabarito, onde ele vai puxar, e aí vai se armar esses três materiais, conforme a gente pode observar aqui, ó. Então, a parte de baixo, e aqui é como se fosse uma nova camada. Então, aqui o arraste, né, do trator. Aqui é como se fosse o filtro e as transições prontas. Elas estão prontas. Aqui, ó, a altura, a espessura de 50 centímetros. Aqui está em pleno funcionamento. O trator está justamente arrastando. Então, acabou o material daqui, lá vai ter que repor de novo para arrastar mais um pouco, né? Então, esse método construtivo, eles chegaram à conclusão que oferecia uma qualidade muito boa e o tempo também era razoável de execução, tá bom? Em relação ao controle tecnológico, né? Como é que é feito esse controle tecnológico? Basicamente, gente, eu fiz aqui essa pirâmide, que elas são bem parecidas, mas vamos ver no caso da areia, né? Para filtro vertical inclinado. Eu sempre digo, independente de ensaio, a inspeção visual é um dos controles de qualidade primordiais dentro de uma obra de barragem. Porque se você observa no caso de uma areia, a areia veio suja. Não tem ensaio para isso. Até tem, mas não tem uma obra dessa. Mas se você observa que a areia está suja, que é a inspeção visual, você observa, eu acrescentaria a tátil, né? Ah, tem uma areia que esquisita, textura está esquisita. Você já mata ali, você não deixa ficar lançando um material que não é compatível com o projeto. Tá? E agora a gente vai para os ensaios em si. Primordialmente, a gente tem que executar para areia um ensaio de compacidade relativa. Compacidade relativa é primordial, porque ela vai fazer uma relação entre os índices de vazios. E a gente sabe que o índice de vazios tem muita relação com a permeabilidade. Então, se a compacidade relativa, que é um ensaio mais simples, que dá para ser executado no campo, e é para ser executado no campo, já está me dando um resultado que não está condizente com a especificação, é interessante investigar essa areia, tá? Outro ponto também é a granulometria. Então, se amarrou-se que aquela areia é de média grossa, ela tem que ser média grossa, tá? De acordo com a BNT. E a permeabilidade, por se tratar do material granular, a permeabilidade é feita em permeâmetro carga constante, tá bom? No caso das transições, é como se fosse a mesma situação, inspeção visual, só que eu não vou fazer compacidade, se faz densidade in situ. E densidade in situ nada mais é muito semelhante
a do enrocamento, né? Aquela situação lá da membrana, aquele ensaio de membrana. É calcular peso sobre volume, para ver se está atendendo de acordo com a especificação. Granulometria e permeabilidade. Mais uma vez, por ser um material granular, é permeabilidade, ensaio, carga constante. Aqui um exemplo do que seria, né, as curvas granulométricas dos materiais. Então, aqui eu vou pedir para vocês observarem só essa faixa 3, como eu falei, para barragem não tem como ser uma linha representando a curva granulométrica, então trabalhamos com faixa, né, porque ficaria muito complicado, na realidade, você pegar um material que atendesse a uma linha única. Então, você trabalhando com faixa, você abrange mais os materiais, porque às vezes você vai dragar uma areia do rio, mas tem que mudar de localização, já muda um pouco a granulometria, aí você vai deixar de aceitar, mas a areia ela é satisfatória, entendeu? Então, por isso que a gente trabalha com faixa. Aqui a faixa da areia, praticamente areia fina e areia média, se a gente for ver, tem um pouquinho de areia grossa. Aqui a transição 4C, eu acho interessante, a transição única, que vai desde uma areia fina, praticamente quase um silt, passa por areia média, grossa e vai até o pedregulho. Então, é um tipo de material coringa que eu pego muitas faixas granulométricas. Né? O 4A, basicamente, é uma areia mais grossa com pedregulho fino, e o 4B, basicamente, é já pedregulho, né? Praticamente pedregulho aí. Então, aqui é mais, né, do que seria a granulometria da areia. Geralmente, esse ensaio é feito para cada 100 mil metros cúbicos de areia compactada. Então, tem uma equipe específica para ficar acompanhando o quanto de areia está sendo lançado, o quanto foi compactado, está na hora de fazer granulometria, né? E a granulometria ela tem que atender dentro daquela faixa. Aqui é só em termos de quantitativo, né? Então, por exemplo, primeiro porcentagem que passa. Então, na 9,6, 100% dessa areia tem que ser passante. Eu não posso ter areia retida no 9,6. Porém, na peneira 4,8, eu posso ter de 91 a 100. Na 2, de 62 a 100. Na 0,3, de 5 a 55. Então, a porção maior vai ser a passante na 0,3. Pelo que eu pude ver. Mas também não é interessante ter muito fino, então amarra-se de 0 a 5, tá? A transição fina se faz da mesma maneira, tá? A granulometria já é feita para cada 1.000 metros cúbicos compactados, nessa obra específica. Pode ser que outra obra seja diferente, aqui é só uma ordem de grandeza para vocês. Então, aqui, olha, para a peneira 19, passante tem que ser de 95 a 100. Na 9,6, de 60 a 90. Então, aqui está concentrado mais. Na 3, de 10 a 30. E de 2, de 0 a 15. Na transição média, se faz para cada 100 mil metros cúbicos compactados. Então, na 76 milímetros, passante de 90 a 100. Na 38, de 40 a 80. Na 25 milímetros, de 5 a 45. E na 2,5, de 0 a 10. Então, todo o material que está sendo lançado lá, a partir... fez 100 mil metros cúbicos de transição média. Coleta o material que foi executado, leva para o laboratório para fazer a granulometria. É assim que se comporta. Tá? No final de tudo isso, gente, desses ensaios, mensalmente é interessante ter um relatório de controle tecnológico emitido por quem faz os ensaios. Né? E aí, dessa emissão, vai para algum fiscal ou para o projeto para avaliar se o que está sendo executado, né, e as características geotécnicas do material estão compatíveis com o que foi projetado. Tá bom? Já a transição única é a cada 100 mil metros cúbicos também, e aqui tem justamente a relação de peneira com a porcentagem que passa. Compacidade relativa. A compacidade relativa eu vou ter quando eu estou falando de areia. Então, geralmente se faz um ensaio de compacidade relativa para cada 200 metros cúbicos compactados de areia. O resultado
ele tem que estar entre 75% a 85%, tá? Dessa compacidade relativa. Já para a transição, que é a massa específica, eu tenho que fazer um ensaio para cada 200 metros cúbicos compactados de transição. Tá bom? Em relação à permeabilidade, né? Então, vamos entender. Tanto a permeabilidade de transição quanto de areia, eu preciso que essa permeabilidade seja elevada, né? Porque é um material drenante. Elevada no sentido quando eu comparo com o solo, tá bom? Então, por exemplo, para essa obra específica, a cada 2 metros de alteamento do filtro vertical inclinado, será executado um ensaio de permeabilidade de laboratório. Então, tem que ter uma equipe acompanhando ali. A gente viu que as camadas de areia são de quê? De 50 e 50 centímetros. Então, quando a gente executar 50, mais 50, mais 50, mais 50, 4 camadas de areia de 50, eu chego a 2 metros. Quando eu chegar nisso, eu tenho que pegar uma porção dessa areia que foi executada, né, no filtro e levar para o laboratório para fazer o coeficiente de permeabilidade, tá bom? Ou existem ensaios específicos de permeabilidade de campo. Tá? Então, entender que pode ser permeabilidade de campo ou permeabilidade de laboratório. A permeabilidade de transições. Né? Então, a cada 1.000 metros cúbicos, eu tenho que pegar esse material de transição e levar para o laboratório ou executar ensaios de campo. Tá? Para areia, é interessante que essa permeabilidade seja igual ou superior a 10 a menos 2 centímetros por segundo. Já para a transição, realmente tem que ser maior. Então, é 5 vezes 10 a menos 1. Em relação à inspeção visual da areia, é interessante, sim, a gente às vezes foca muito no solo, mas a areia, ela salva muito de muitos acidentes, que a gente vem até vendo aí no mundo de barragem. Então, é interessante realizar todos os dias, percorrendo a barragem a pé. Isso eu bato no pé, porque engenheiro que só quer ver a barragem do carro, desculpa, mas esse não é geotécnico, tá? Tem que descer do carro, tem que se sujar, tem que pegar sol na cara. Tem sim, às vezes é estressante, é cansativo, mas tem que ser feito isso. Mas não basta ter só isso, eu tenho que me municiar, né, de instrumentos que vão me auxiliar essa inspeção visual, principalmente relacionado ao registro fotográfico, seja por celular, por câmera. É interessante sempre tirar foto datada, né, a trena, e aí a gente começa a verificar a granulometria, começa a ver se o filtro está homogêneo, se ele está compacto, se ele é permeável realmente, isso tudo com a inspeção visual. Se ele está livre de contaminação de solo fino, se ele tem matéria orgânica, porque da feita que você observa isso, você já aciona ali aquele encarregado, aquele engenheiro, que possa te auxiliar a não mais lançar esse tipo de material que está do especificado, tá? E aí, também, outro caso, se você percebeu que o alinhamento do filtro não está ok, você pode pedir ajuda da topografia, ter uma relação boa com essas equipes, porque você sempre vai precisar deles, e eles vão precisar de você. Então, se você tem sempre ali um problema, uma rixa, isso não é interessante para o andamento da obra, né? Observar também, quando abrirem para fazer aqui um filtro vertical, né? Como é que está, se está atendendo essa altura aqui de lançamento da areia, de acordo com o especificado, né? Aproveitar, às vezes, para fazer uma trincheira já aqui nessa parede, para ver esse solo. Então, isso vai muito da proatividade. A questão também se tá atendendo, né, o alinhamento do filtro, se você perceber uma inspeção visual, pede a equipe de topografia, ela faz um levantamento, que aí ela vai comparar onde está executado o filtro com o eixo da barragem, se está atendendo o que foi projetado, se não tem que refazer aquele filtro, né? As transições, mais uma vez, também realizar todos os dias, com câmera e trena, né? No caso, as transições também têm que ser limpas, né?
é interessante não ter esse tipo de coisa aqui, ó. Uma transição é para estar limpa, mas aqui está com solo. Então, encontrou isso, vai ter que refazer isso daqui, porque isso aqui causa assim, um risco de mexer com a permeabilidade dessa transição. Então, tem que refazer todo o trecho que está contaminado. Isso na Amazônia é muito comum devido às chuvas. Então, desse material aqui do talude, né, de solo, ele pode sim contaminar essas transições, então tem que refazer isso até ficar tudo limpo, né? A questão dos alinhamentos, a questão da granulometria, né? A transição de montante 4C. A transição de montante 4C ela é única. Então, eles usam, nesse tipo de obra, também um gabarito, só que de um compartimento só, onde se lança, aí vem o trator. Nesse caso, eles não usavam o trator, usavam o próprio caminhão. Aqui, ó, o caminhão tinha esse dispositivo, né? E o gabarito tinha esse engate. Então, engatava nesse dispositivo e o próprio caminhão empurrava. Então, finalmente ficava assim e posteriormente compactava. O filtro vertical, né? O filtro vertical, ao longo do tempo, vai se aprimorando. Aqui a opção foi de executar o aterro em solo e depois demarcar o local de alinhamento do filtro vertical, onde vinha uma escavadeira, fazia a trincheira, né? Até chegar a camada de areia embaixo, que já tinha sido executada e liberada pelo controle tecnológico. E assim, ó, aqui ele fez a trincheira, o filtro estava muito ainda alto, né? Porque para esse tipo de trincheira poderia ser até 1,20 m, 1,5 m, mas aqui a gente está vendo cerca de, acho que até uns 50 centímetros no máximo. Então aí o rapaz já está fazendo a limpeza, né, enquanto a escavadeira está seguindo em frente. Então essa camada aqui, gente, é a camada de baixo. Como tem equipe de topografia, eles já marcaram o alinhamento para justamente rasgar essa trincheira e encontrar essa areia embaixo. O problema é quando não encontra, mas é difícil disso acontecer. Após rasgar isso, vai preencher com areia, vai adensar com água e depois o rolo liso passa por cima. Então aqui é o momento de adensar com água, fica uma bagunça assim, mas depois isso tudo é feita a limpeza. Então foi feito o adensamento. E aí vai a equipe de controle tecnológico. No caso para filtro horizontal, o lançamento aqui, esse filtro horizontal ele pode ser de uma camada só, formada somente com areia, no caso aqui é fundação, e estão lançando a areia em contato com fundação. Depois de lançada a areia, espalhada com trator e compactada com rolo liso. Tá? Cada procedimento tem situações de filtro horizontal que tem mais de uma camada, que a gente chama de filtro sanduíche, que é essa segunda foto aqui. Então, já foi lançada a areia, já foi passado o trator esteira, aqui não teve compactação, pelo que eu pude perceber, um rolo, porque às vezes só com o trator esteira já se atinge a capacidade relativa, isso é comum. Então, aqui estão lançando a transição fina, já vem aqui lançando, o trator espalhando, e aqui é o tipo de praça de serviço que a gente gosta, que é uma confusão, é o caminhão chegando para lançar, é o trator aqui espalhando, já é o rolo aqui compactando. Aqui, por exemplo, já houve o lançamento da areia, transição e já está vindo a areia em cima. Então, é o tal do filtro sanduíche, né? A areia é o pão, a banda do pão embaixo, o recheio é a transição fina e o pão de cima, a banda do pão de cima é a areia. Aqui, muito interessante essa transição granulométrica, né? Solo, areia e transição fina, solo, areia, transição fina. Aqui, ó, o verdadeiro sanduíche lá, a banda do pão, a transição, que é o recheio,
e a outra banda do pão aqui, que é a areia. Olha só como fica bonito. Então, gente, essa parte da transição é algo imenso, né, que tem muita coisa a se ver, mas acredito que tenha repassado um pouco da experiência, né, e de conhecimentos teóricos que são fundamentais para entender esse mundo de barragem. E aí a gente se encontra na próxima aula, que já é relativo a fundações, né? Fundações em solos, tratamento de fundação em solo, fundação em rocha, quais são os principais tratamentos de fundação em rocha, e a gente vai dar continuidade ao nosso curso. Até mais.